Era uma quinta-feira à tarde quando minha esposa, Fernanda, me ligou com uma animação que dançava em sua voz. Minha mãe quer nos levar para jantar neste sábado. Ela está fazendo reservas no Esplêndido Sabor. Fiz uma pausa. Aquele lugar era o tipo de restaurante que você só via em revistas, onde pessoas pediam pratos que você não conseguia pronunciar e usavam relógios mais caros que carros. Fiquei surpreso que Dona Márcia tivesse me incluído, considerando como ela sempre me tratava como se eu não pertencesse ao círculo dela. Para falar a verdade, meu relacionamento com minha sogra sempre foi tenso. Desde o primeiro dia, ela deixou claro sua desaprovação. Eu não nasci em berço de ouro. Trabalhei duro. Construí minha pequena empresa de tecnologia do zero, e embora não fôssemos milionários, vivíamos confortavelmente em nosso apartamento no Itaim Bibi. Mas para ela, se você não herdou sua riqueza ou não frequentou o Colégio São Paulo e depois a USP, você era inferior. Ainda assim, pelo bem de Fernanda, concordei em ir. Ela está fazendo isso para comemorar a promoção da Helena, explicou Fernanda, referindo-se à sua irmã mais velha, que acabara de se tornar diretora jurídica de um banco de investimentos. Todo mundo vai estar lá. Legal, respondi, tentando soar entusiasmado. Fernanda sabia o quanto esses encontros familiares me deixavam desconfortável. Dona Márcia nunca perdia a oportunidade de enfatizar como eu era diferente do resto da família. Nascido em Osasco, estudado em escola pública com pais que trabalharam a vida toda para me dar educação. Nada disso era motivo de vergonha para mim. Muito pelo contrário, mas para ela era como se eu carregasse uma mancha indelével. Vai ser diferente desta vez, prometeu Fernanda. Você verá. Nos dias que se seguiram, me peguei ensaiando conversas, na minha cabeça. Talvez pudesse mencionar o novo contrato que fechamos com uma multinacional, ou seria melhor evitar falar de trabalho. Dona Márcia sempre revirava os olhos quando eu mencionava minha pequena empresa, como ela chamava, diminuindo algo que construí com tanto esforço. No sábado, vesti meu melhor traje, terno azul marinho, sapatos polidos e um toque do perfume, importado que Fernanda me dera no aniversário. Fernanda tinha ido mais cedo para ajudar a mãe com algumas coisas, então combinamos de nos encontrar no restaurante. Enquanto dirigia meu Jeep Compass pela Avenida Paulista, sentindo o pulsar da cidade mais movimentada do Brasil, repassava na mente frases educadas e sorrisos cordiais. O GPS indicou que eu virasse na Alameda Santos, uma rua arborizada onde se escondia o famoso Esplêndido Sabor, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. O manobrista abriu a porta, cumprimentou-me com um sorriso e entreguei as chaves, ajeitando a gravata enquanto caminhava até a entrada. O restaurante era deslumbrante, com sua fachada de pedras e grandes portas de madeira trabalhada. Um pequeno jardim vertical adornava uma das paredes externas, e o discreto letreiro dourado indicava que ali não era lugar para qualquer um. Respirei fundo, sentindo o aroma de ervas frescas e pão recém-saído do forno que escapava pelas portas, toda vez que alguém entrava ou saía. Estava pronto para enfrentar o que quer que Dona Márcia tivesse preparado para a noite. No fundo, eu queria apenas que Fernanda se sentisse orgulhosa, que não precisasse ficar dividida entre o marido e a mãe. Está tudo bem, murmurei para mim mesmo, ajeitando os ombros. É só um jantar. Mas enquanto atravessava as portas do Esplêndido Sabor, algo me dizia que aquela noite seria diferente. O convite de Dona Márcia, tão repentino e aparentemente inclusivo, cheirava a problema. Ela nunca fazia nada sem um propósito, sem um plano meticulosamente arquitetado, e conhecendo-a como eu conhecia, duvidava que suas intenções fossem genuínas. Mesmo assim, coloquei meu melhor sorriso no rosto e entrei, disposto a enfrentar o que viesse pela frente. Por Fernanda, eu enfrentaria até o inferno. E de certa forma, jantares com Dona Márcia sempre foram um pequeno gostinho do purgatório. Quando entrei no Esplêndido Sabor, o maître me recebeu com um sorriso discreto. Boa noite, senhor. Nome da reserva? Sorri e dei o nome de Dona Márcia. Ele examinou a lista, fez uma pausa e inclinou a cabeça educadamente. Sim,
uma mesa para 6 pessoas. Mas receio que o senhor não esteja na lista. Confuso, olhei para o salão principal. Lá estavam eles: Fernanda, Dona Márcia, Helena e Beatriz, as 2 irmãs de minha esposa, e seus maridos, Gustavo e Ricardo, já sentados, cardápios abertos, taças de vinho cheias. Me aproximei da mesa lentamente, e quando cheguei, Dona Márcia virou-se, inclinou a cabeça e sorriu com desdém. Ah, você veio. Que ousado da sua parte. Não havia um lugar reservado para você. Talvez um bar nos arredores do Tatuapé combine mais com seu estilo, não é mesmo, rapaz? O riso borbulhou ao redor da mesa, principalmente vindo dela. Olhei para Fernanda, seus olhos cheios de desculpas e desconforto. Ela abriu a boca para falar, mas sua mãe ergueu a mão de forma dismissiva, exibindo um anel de diamantes que cintilava sob a luz suave dos lustres. Senti o calor da vergonha subir pelo meu pescoço, mas em vez de discutir, sorri calmamente. Aquele sorriso pareceu desestabilizá-la por um segundo. Sem problemas, disse eu, virando-me para o garçom. Poderia avisar ao Júlio que estou aqui? Diga a ele que é o Eduardo Martins. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena e Beatriz trocaram olhares confusos. Gustavo, sempre o diplomata, pigarreou desconfortavelmente enquanto Ricardo, que nunca gostou muito de mim, deu um sorrisinho de canto. Fernanda parecia dividida entre a surpresa e a preocupação. O garçom, um jovem de não mais que 25 anos, arregalou os olhos levemente. Júlio, o proprietário? Isso mesmo, confirmei com um aceno. Só diga que Eduardo está aqui. Enquanto o garçom se afastava apressadamente, senti os olhares pesados sobre mim. Dona Márcia, em particular, me observava como se eu fosse um enigma que ela não conseguia decifrar. O restaurante continuava seu ritmo normal ao nosso redor. Taças tilintando, conversas elegantes, o ocasional risinho suave. Mas em nossa pequena bolha, o tempo parecia ter congelado. O que você pensa que está fazendo? Sussurrou Dona Márcia, inclinando-se para a frente, seu perfume caro invadindo meu espaço. Se está tentando nos envergonhar. Eu nunca faria isso, Dona Márcia, respondi sinceramente. Respeito demais a Fernanda para criar uma cena. Antes que ela pudesse responder, notei um movimento vindo da cozinha. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas e um terno impecável emergiu apressadamente. Seus olhos esquadrinharam o salão até pousarem em mim. E então seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Eduardo! Exclamou ele, os braços abertos. Sua voz ecoou pelo salão de jantar. Os convidados viraram a cabeça. Ele se apressou, me envolveu em um abraço e bateu em minhas costas. Você não me avisou que vinha. Eu teria preparado a mesa do chefe especialmente para você. Ele olhou para o maître. Arranje uma mesa para meu amigo. Agora. Na verdade, não. Transfira todos para o salão privado no andar de cima. Tudo por conta da casa esta noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O queixo de Dona Márcia quase tocava o chão. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora estavam arregalados em choque puro. Você conhece o dono? Gaguejou ela. Sorri gentilmente. Conhecer? Nós desenvolvemos o sistema de reservas que este lugar usa. Ele é meu amigo dos tempos da faculdade técnica. Eu ajudei a financiar a reforma quando ele estava começando. Somos praticamente família. A expressão no rosto de Dona Márcia era impagável. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia sem palavras. Sua boca abria e fechava como um peixe fora d'água, enquanto seus dedos apertavam a taça de vinho com tanta força que pensei que o vidro pudesse estilhaçar. Fernanda se levantou, um misto de confusão e alegria em seu rosto. Edu, por que você nunca me contou? Dei de ombros enquanto Júlio passava o braço pelo meu ombro. Nunca achei que fosse importante mencionar. É apenas um dos muitos projetos. Naquele momento, observei cada um dos presentes. Helena e seu marido Gustavo, um advogado corporativo que sempre me olhava de cima.
Beatriz e Ricardo, que trabalhava no mercado financeiro e adorava falar sobre seus investimentos. E claro, Dona Márcia, a matriarca cujo maior orgulho era seu sobrenome antigo e seu apartamento na Higienópolis. Todos eles, com seus diplomas emoldurados e sobrenomes importantes, sempre me viram como um peixe fora d'água. O menino de Osasco que teve a sorte de se casar com uma Almeida Prado. Mas agora, enquanto nos dirigíamos para as escadas que levavam ao exclusivo salão privado, percebi que algo fundamental tinha mudado. Júlio, você se lembra daquela vez em Ilhabela? Perguntei enquanto subíamos ouvindo os passos hesitantes da família de Fernanda atrás de nós. Júlio riu alto. Como poderia esquecer? Você salvou nosso final de semana quando consertou o motor do barco com nada além de uma chave de fenda e criatividade. Seus sogros não sabem a sorte que têm em tê-lo na família. Ao chegarmos ao topo da escada, olhei para trás. O rosto de Dona Márcia estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O fantasma de suas próprias suposições, talvez. O salão privado era elegantemente iluminado, um refúgio tranquilo do burburinho lá embaixo. Uma longa mesa de jacarandá repousava sob um lustre de cristais que lembravam folhas de videira. E em instantes, estávamos todos sentados. Desta vez, com eu na cabeceira da mesa. Dona Márcia permaneceu em silêncio durante os primeiros 10 minutos, claramente calculando tudo em sua mente. Fernanda inclinou-se para mim e sussurrou. Por que você nunca me contou que estava envolvido com este lugar? Deide. Ombros. Nunca achei que importasse. É apenas um dos muitos projetos. Os olhos dela brilharam de orgulho, e vi algo mudar em sua postura, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Júlio se movimentava pelo restaurante como um maestro, cumprimentando clientes importantes, mas sempre voltando à nossa mesa. Este aqui, disse ele, apontando para mim enquanto servia pessoalmente o vinho, é o cara que me disse para investir em sistema de pagamento por aproximação quando ninguém acreditava nisso no Brasil. Economia de quase 40% no tempo de atendimento. Gustavo, o marido de Helena, inclinou-se para a frente com interesse súbito. Você previu a ascensão do pagamento por aproximação? Sorri discretamente. Não foi previsão, foi observação. Passei um tempo na Ásia desenvolvendo soluções para o mercado de lá. Algumas tendências são óbvias quando você está disposto a olhar além do seu próprio quintal. E por que você nunca mencionou isso nos nossos almoços de domingo? Perguntou Helena, ajustando seus óculos caros. Ninguém nunca perguntou. Respondi simplesmente. Além disso, vocês geralmente estão ocupados discutindo os leilões de arte em que Dona Márcia participou ou o novo restaurante francês nos Jardins. Um silêncio desconfortável pairou no ar por um momento, quebrado quando um sommelier se aproximou com uma garrafa de vinho envelhecida. Com os cumprimentos do chefe, anunciou ele, apresentando a garrafa como se fosse uma relíquia. Um Chateau Margaux 2005, reservado para ocasiões muito especiais. Beatriz, que sempre se gabava de seu conhecimento sobre vinhos, ofegou audivelmente. Isso custa mais de 10 mil reais a garrafa. O sommelier sorriu e apresentou um cartão escrito à mão. Para meu irmão em tudo menos no sangue. J. Meus cunhados de repente me olharam de forma diferente. Até minhas cunhadas começaram a me fazer perguntas sobre meu trabalho. Mas Dona Márcia permanecia rígida, seu garfo mal se levantando do prato. Eduardo, chamou Ricardo, que até então raramente dirigia a palavra a mim nos encontros familiares. Júlio mencionou que vocês desenvolveram o sistema de reservas. Sua empresa faz outros desenvolvimentos para o setor de restaurantes? Tomei um gole de vinho antes de responder. Temos soluções para vários setores, restaurantes, hotéis, clínicas médicas. Nossa especialidade é criar sistemas personalizados que resolvam problemas específicos de cada negócio. Mas você trabalha num escritório pequeno em Pinheiros, comentou Dona Márcia, finalmente quebrando seu silêncio. Não havia mais desdém em sua voz, apenas genuína confusão. Prefiro manter as coisas simples, expliquei. O tamanho do escritório não reflete o alcance do nosso trabalho. Temos clientes em 5 países. Júlio voltou à mesa nesse momento,
trazendo ele mesmo um prato que não estava no cardápio. Cordeiro com redução de acerola e cupuaçu, uma fusão que Eduardo me sugeriu há anos quando estávamos planejando o menu. Todo mundo dizia que eu estava louco por misturar sabores amazônicos com pratos clássicos franceses. Hoje é nossa assinatura. A refeição continuou assim, com Júlio aparecendo regularmente, compartilhando histórias antigas, enviando pratos especiais. Os olhares da família de Fernanda alternavam entre mim e Júlio, como se assistissem a uma partida de tênis particularmente intrigante. Entre o prato principal e a sobremesa fui ao banheiro. Ao retornar, peguei uma conversa entre Fernanda e sua mãe. "E por que você nunca nos contou que Eduardo tinha contatos assim?" perguntava Dona Márcia em voz baixa. "Porque eu não sabia, mãe", respondeu Fernanda. "Eduardo nunca se gabou de nada disso. Ele sempre foi assim. Faz as coisas por prazer, não para impressionar os outros. Mas como alguém que tem essas conexões escolhe viver tão moderadamente?" Fernanda riu suavemente. "Talvez porque ele valorize coisas diferentes do que você valoriza, mãe. Nem tudo é sobre aparecer ou ter o sobrenome certo." Parei antes de chegar à mesa, não querendo interromper aquele momento raro entre mãe e filha. Vi o rosto de Dona Márcia pensativo, como se estivesse reprocessando anos de julgamentos em questão de minutos. Quando voltei, a sobremesa já estava sendo servida, um delicado pavê de maracujá com calda de chocolate belga. Júlio se juntou a nós para o café, contando histórias de nossa juventude, de como nos conhecemos na faculdade técnica onde cursávamos análise de sistemas, eu trabalhando à noite para pagar as mensalidades, ele dividindo o pouco que tinha comigo quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. Observei como Dona Márcia escutava atentamente, seus olhos movendo-se de Júlio para mim e de volta, como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo em sua mente. O restaurante que ela havia escolhido especificamente para me excluir tinha se tornado o palco da minha aceitação. A ironia não me escapou nem a ela, aparentemente. Algo mudou naquela noite. Não foi apenas o respeito relutante nos olhos de Dona Márcia, ou o novo interesse de meus cunhados. Foi como se Fernanda também me visse sob uma nova luz. Não porque eu conhecia pessoas importantes ou tinha ajudado a criar um lugar exclusivo, mas porque ela finalmente entendeu que eu nunca precisei provar meu valor para ninguém. Quando as sobremesas foram servidas, a atmosfera no salão privado havia mudado completamente. O ar de superioridade que antes pairava sobre a família de Fernanda foi substituído por uma curiosidade genuína. Até Ricardo, sempre tão formal e distante, estava agora inclinado em minha direção, perguntando sobre investimentos em startups de tecnologia. "Você deve ter um bom faro para negócios promissores", comentou ele, girando a taça de vinho entre os dedos. "Qual é o seu segredo?" Sorri, pensando em como responder. "Não é segredo. Eu simplesmente presto atenção nas necessidades reais das pessoas, não nas tendências passageiras. O sistema que desenvolvemos para o Júlio, por exemplo, nasceu depois de vê-lo reclamar por semanas sobre os problemas com reservas duplicadas." "Tão simples assim?" perguntou Helena, que até então sempre tinha me tratado com uma polidez fria. "Resolva um problema concreto?" "Na verdade, é exatamente isso", confirmei. Muitos investidores se apaixonam por ideias grandiosas que prometem revolucionar o mundo. Eu prefiro soluções práticas para problemas reais. Júlio, que havia se sentado conosco para a sobremesa, deu uma gargalhada. E foi exatamente por isso que concordei em deixar esse cara de Osasco mexer no sistema do meu restaurante, quando todos os consultores caros me diziam para contratar uma empresa internacional. Notei que Dona Márcia se ajeitou desconfortavelmente na cadeira ao ouvir a menção a Osasco. Durante anos, minha origem na periferia de São Paulo tinha sido motivo de comentários velados e piadas mal disfarçadas. Na época, eu nem tinha um escritório direito. Continuei, olhando diretamente para Dona Márcia. Trabalhava do meu apartamento pequeno em Perdizes antes de conseguirmos comprar o do Itaim. Uma das garçonetes se aproximou com uma bandeja de licores digestivos. "Recomendação especial do chefe para encerrar a noite", ela disse.
distribuindo pequenos cálices com um líquido âmbar. É licor de genipapo, explicou Júlio. Feito por uma cooperativa familiar no interior da Bahia. Eduardo descobriu quando foi implementar um sistema para uma rede de pousadas no litoral nordestino. Beatriz, sempre a mais quieta das irmãs, finalmente falou. Você viaja muito a trabalho, Eduardo? Menos agora, mas no começo, respondi. Quando estávamos expandindo, eu mesmo ia aos locais para entender as necessidades específicas de cada cliente. E o Nordeste? Como foi trabalhar lá? Perguntou Gustavo, que apesar de advogado de sucesso, raramente saía do eixo Rio-São Paulo. Transformador, disse com sinceridade. Foi lá que aprendi que soluções tecnológicas precisam se adaptar à realidade local, não o contrário. Desenvolvemos um sistema para pousadas que funcionava mesmo com internet instável e podia ser operado por pessoas com pouca familiaridade com tecnologia. Percebi que Fernanda me olhava com um brilho especial nos olhos. Em nossos quase 5 anos de casamento, eu raramente falava sobre meu trabalho em detalhes quando estávamos com sua família. Talvez por autopreservação, talvez por saber que ninguém realmente se interessava. E por que você nunca comentou sobre isso nos nossos almoços de domingo? Perguntou Dona Márcia, verbalizando o que provavelmente todos estavam pensando. Dei um gole no licor antes de responder. Era doce com um toque cítrico perfeito para fechar a refeição. Sinceramente, Dona Márcia, nunca achei que houvesse interesse. Respondi com calma. Quando tentei falar sobre um projeto em Recife no aniversário do Sr. Antônio, a senhora mudou de assunto para falar sobre a viagem a Paris que estavam planejando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia hostilidade em minhas palavras, apenas uma constatação de fatos. Fernanda segurou minha mão por baixo da mesa, um gesto de apoio silencioso. Bem, interrompeu Júlio, sempre sensível às dinâmicas sociais. Acho que precisamos brindar ao futuro. Eduardo acabou de fechar um contrato com uma rede de restaurantes, em Portugal. Logo nosso sistema estará conquistando a Europa. As taças foram erguidas, mas notei que Dona Márcia hesitou por um momento antes de juntar-se ao brinde. Seus olhos encontraram os meus por cima do cristal, e pela primeira vez não havia condescendência neles. A família, propus, mantendo meu olhar fixo nela, e as surpresas que ela nos reserva. A família. Todos repetiram, e até Dona Márcia pareceu sincera em seu eco. Depois do brinde, a conversa fluiu para outros tópicos. Helena falou sobre sua recente promoção. Gustavo mencionou um caso interessante que estava defendendo, e Ricardo, surpreendentemente, pediu minha opinião sobre um investimento que estava considerando. Enquanto a noite avançava, percebi uma mudança sutil na dinâmica familiar. Não era apenas o fato de que agora me dirigiam perguntas diretamente ou que minha opinião repentinamente importava. Era algo mais profundo, como se um muro invisível tivesse começado a ruir. Um muro que eu nem sabia que ajudava a manter com meu próprio silêncio. Vocês deveriam visitar nosso escritório algum dia, convidei impulsivamente quando o assunto chegou aos planos para o fim de semana seguinte. Estamos lançando um novo produto na sexta-feira. Nada grandioso, apenas um coquetel informal com a equipe e alguns clientes. Adoraríamos, respondeu Helena prontamente para minha surpresa. Não é, mãe? Dona Márcia pareceu momentaneamente confusa, como se não estivesse acostumada a ser incluída em algo relacionado a mim. Claro, ela respondeu finalmente. Seria interessante conhecer seu trabalho, Eduardo. Fernanda apertou minha mão sob a mesa, e quando olhei para ela, vi lágrimas contidas em seus olhos. Por anos, ela havia sido a ponte solitária entre meu mundo e o de sua família. Agora, talvez outras pontes estivessem sendo construídas. Depois da sobremesa, enquanto todos conversavam, Dona Márcia finalmente falou diretamente comigo. Ela havia esperado por um momento em que Júlio não estava por perto,
e os outros estavam distraídos discutindo o último escândalo político que dominava os noticiários. Eduardo, ela disse, sua voz mais suave que o normal, com algo que soava quase como humildade. Não sabia que você estava tão envolvido com este lugar, ou que fez tanto. Olhei para ela e fiz um pequeno aceno com a cabeça. A senhora nunca perguntou. Não era para machucar. Era apenas a verdade. Por anos, ela só viu o que queria ver. Nunca perguntou sobre meu trabalho, meu passado, ou o que importava para mim. Para ela, eu era o rapaz pobre que se casou com sua filha. Mas agora, essa imagem estava se desfazendo. Ela pigarreou, ajustando o colar de pérolas que nunca deixava o pescoço. Talvez eu tenha julgado mal você. Era o mais próximo que eu jamais chegaria de um pedido de desculpas dela, e aceitei com um sorriso educado. A tensão entre nós não desapareceu. Mas algo havia mudado. Ela tinha visto uma versão de mim que não podia mais ignorar ou zombar. Sabe, Eduardo, ela continuou, girando lentamente a taça de vinho. Quando Fernanda nos apresentou você, confesso que fiquei preocupada. Uma mãe sempre quer o melhor para seus filhos. E o melhor seria alguém como Ricardo ou Gustavo? Perguntei sem rancor. Apenas curiosidade genuína. Ela olhou para seus genros, ambos agora entretidos em uma conversa animada com Fernanda sobre algum resort em Angra dos Reis. Eles vieram de famílias que conhecemos há décadas. Há uma previsibilidade confortável nisso. E eu era uma incógnita, concluí. Exatamente, ela admitiu, surpreendendo-me com sua franqueza. Meus pais me ensinaram que certas coisas na vida são garantidas pelo berço. Educação, valores, conexões. Respeito isso, dona Márcia. Mas a senhora não acha que esses valores podem ser conquistados e não apenas herdados? Ela fez uma pausa, considerando minhas palavras. Pela primeira vez parecia estar realmente me ouvindo, não apenas esperando sua vez de falar ou rebater. Esta noite está me fazendo questionar muitas certezas. Ela confessou, baixando a voz ainda mais. Antônio sempre dizia que eu era teimosa, demais para admitir quando estava errada. Senhor Antônio, meu sogro, havia falecido 2 anos antes, um homem gentil e reservado, que apesar de compartilhar muitos dos preconceitos de classe de sua esposa, sempre me tratou com uma cordialidade distante, mas genuína. Ele teria gostado deste lugar, comentei, olhando ao redor do elegante salão privado. Sim, ela sorriu levemente. A primeira vez que a vi sorrir sem traços de ironia ou superioridade. Ele adorava um bom vinho e conversas inteligentes. Lembro da vez em que ele me perguntou sobre blockchain. Fiquei surpreso com seu interesse. Dona Márcia riu suavemente. Antônio sempre foi curioso, menos preso a convenções do que eu admito. Um garçom se aproximou discretamente oferecendo mais café. Enquanto nos servia, notei como Dona Márcia observava o movimento do restaurante, os outros clientes, a maneira como os funcionários interagiam comigo. Era como se estivesse reavaliando não apenas a mim, mas todo o cenário social que havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos. Você tem muita influência aqui, ela comentou quando o garçom se afastou. Não era uma pergunta, mas havia uma nova nota de respeito em sua voz. Não é sobre influência, Dona Márcia. É sobre relacionamentos genuínos. Júlio e eu nos ajudamos mutuamente quando mais precisávamos. Isso cria um vínculo que vai além de conexões sociais superficiais. Ela tomou um gole de café, pensativa. Sabe, Eduardo, Fernanda sempre defendeu você, mesmo quando eu não era a mais receptiva. Eu sei. É por isso que a amo tanto. Ela tem o discernimento do pai, Dona Márcia disse, e havia um calor em sua voz que raramente demonstrava. Sempre enxergou além das aparências. Nesse momento, Júlio retornou à mesa, trazendo consigo um homem idoso vestido com um avental de chefe. Eduardo, veja quem insistiu em conhecer você pessoalmente. Este é Mestre Domingos,
nosso chefe de confeitaria. Ele ficou fascinado com aquela sua ideia para o sistema de controle de temperatura nas sobremesas. O senhor de cabelos brancos e pele negra marcada pelo tempo sorriu abertamente. O sistema que você desenhou revolucionou nossa cozinha, meu jovem. As texturas ficam perfeitas agora. Nunca mais tivemos problemas com o ponto do caramelo. Fiquei genuinamente surpreso. Uau, não sabia que tinham implementado aquela ideia. Foi apenas um esboço que rabisquei num guardanapo depois de algumas caipirinhas. Todos riram, e percebi que Dona Márcia me observava com um olhar diferente. Era como se estivesse vendo não apenas o homem que se casou com sua filha, mas alguém com valor próprio, independente das conexões familiares. Quando o mestre Domingos se retirou, prometi visitar a cozinha na próxima vez. A conversa retornou ao fluxo normal, mas algo fundamental havia mudado. Mais tarde, quando Júlio nos mostrava uma garrafa rara em seu escritório particular no fundo do restaurante, peguei um fragmento de conversa entre Fernanda e sua mãe. Sempre soube que ele era especial, mãe, dizia minha esposa. Só queria que você enxergasse isso também. Talvez eu estivesse muito ocupada olhando para o que ele não era, para ver o que ele é, respondeu Dona Márcia, com uma honestidade que me surpreendeu. Seu pai teria gostado muito dele. Afastei-me silenciosamente, não querendo interromper aquele momento precioso entre mãe e filha. Algumas realizações precisam acontecer naturalmente, sem interferências. E naquela noite, Dona Márcia parecia finalmente compreender que valor real não vem de sobrenomes ou endereços, mas do caráter e das ações de uma pessoa. A tensão que existia entre nós não desapareceu completamente. Anos de preconceito não se dissolvem em uma única noite. Mas vi algo mudar em seus olhos quando nos despedimos. Um pequeno aceno, quase imperceptível, que dizia: talvez eu estivesse errada sobre você, e para mim isso era suficiente por enquanto. Quando deixamos o restaurante, o manobrista trouxe nosso carro. Júlio estava ao meu lado, agradecendo mais uma vez por termos visitado. Fernanda deslizou sua mão na minha radiante. Isso foi incrível, ela sussurrou. Nunca vi minha mãe sem palavras. Olhei para o restaurante uma última vez. Não por orgulho, mas por paz. Durante anos havia tolerado as alfinetadas silenciosas, os olhares desdenhosos, a exclusão social. Nunca senti necessidade de provar meu valor. Até agora. Mas não tinha feito isso com arrogância ou vingança. Tinha feito com dignidade. Vocês têm certeza que não querem uma carona? Perguntei para os outros enquanto o manobrista segurava a porta do meu Jeep aberta. Não se preocupe, Eduardo, respondeu Helena. Nosso motorista já está a caminho. Notei como o tom dela havia mudado. Não era mais aquela formalidade fria, mas algo mais genuíno. Até Ricardo, que raramente dirigia a palavra a mim, fez questão de apertar minha mão com firmeza. Precisamos conversar sobre aquela sua ideia de investimento em fintechs, ele disse. Posso te ligar na segunda? Claro, respondi trocando números com ele. Olhei para Dona Márcia, que estava estranhamente quieta. Foi uma noite especial, Dona Márcia. Obrigado pelo convite. Ela assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Não era seu habitual sorriso controlado e social, mas algo mais genuíno, ainda que hesitante. Nós deveríamos fazer isso mais vezes. Enquanto dirigíamos pela Alameda Santos, agora iluminada apenas pelas luzes da cidade, Fernanda descansou, a cabeça no meu ombro. O silêncio entre nós era confortável, cheio de pensamentos não ditos, mas compreendidos. Por que você nunca me contou sobre o Júlio e o restaurante? Ela finalmente perguntou, sua voz suave na escuridão do carro. Pensei, por um momento. Talvez porque nunca quis que nossa relação fosse sobre conexões ou status. Queria que fosse apenas sobre nós. Ela beijou meu ombro. Sabe o que mais me impressionou hoje? Não foi o restaurante, nem o vinho caro, nem a forma como Júlio te tratava. O que foi então? Foi como você se manteve exatamente o mesmo, sem arrogância,
sem querer esfregar nada na cara de ninguém, mesmo quando teve a oportunidade perfeita para se vingar de todas as pequenas humilhações. Sorri no escuro. Vingança nunca foi meu estilo. É por isso que te amo, ela disse simplesmente. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, refletia sobre como nossa realidade é frequentemente moldada pelas percepções dos outros. Por anos, tinha sido o rapaz de Osasco aos olhos da família de Fernanda. Não importava meu sucesso profissional, minha ética de trabalho ou meu caráter. O que importava era de onde eu vinha, não para onde estava indo. Mas agora, algo havia mudado. Não era apenas o novo respeito nos olhos de Dona Márcia, ou o interesse repentino de meus cunhados. Era como se uma versão mais autêntica de mim mesmo tivesse sido revelada esta noite. Não apenas para eles, mas para Fernanda também. Sabe, comecei, enquanto parávamos num sinal vermelho na Avenida Paulista. Acho que cometi um erro todos esses anos. Que erro? Perguntou ela, ajeitando-se para me olhar. Deixei que o silêncio dele se tornasse o meu. Nunca falei sobre meu trabalho, minhas conquistas, minhas lutas, talvez por orgulho ferido, talvez por não querer me impor onde não me sentisse bem-vindo. Eu deveria ter insistido mais, ela disse com um suspiro. Deveria ter feito eles te conhecerem de verdade. Balancei a cabeça. Não, amor. Não era sua responsabilidade. Algumas coisas precisam acontecer naturalmente, como hoje. O sinal abriu e continuamos nosso caminho. As luzes da cidade refletiam no para-brisa como estrelas terrestres. São Paulo, sempre viva, mesmo às 11 da noite de um sábado. O que você acha que vai acontecer agora? Fernanda perguntou depois de um tempo. Com a minha mãe, quero dizer. Honestamente, não sei. Pessoas como Dona Márcia não mudam da noite para o dia. Mas acho que plantamos uma semente. Talvez ela comece a questionar algumas de suas certezas. Ela nunca vai admitir que estava errada, Fernanda disse com um pequeno riso. Não precisa. Às vezes o reconhecimento silencioso vale mais que 1000 desculpas. Quando chegamos ao nosso apartamento no Itaim, o porteiro José nos recebeu com seu habitual sorriso caloroso. Boa noite, seu Eduardo, dona Fernanda. Festa boa? A melhor, José, respondi com sinceridade. Subimos pelo elevador, mão na mão, um confortável silêncio entre nós. Ao entrarmos em casa, Fernanda se dirigiu ao quarto para tirar os sapatos de salto, que a incomodavam há horas. Fiquei na sala por um momento, olhando pela janela para a cidade que nunca dorme. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Júlio. Meu amigo, sua sogra acabou de fazer uma reserva para o aniversário dela no próximo mês. Pediu especificamente o salão privado e mencionou que você estará presente. Acho que você conquistou um território impossível. Sorri para mim mesmo. Não era sobre conquistar ou vencer. Era sobre ser reconhecido pelo que sou, não pelo que não sou. Era sobre quebrar barreiras invisíveis que existiam apenas na mente das pessoas. Fernanda voltou à sala, agora descalça e com o cabelo solto. Um brinde? Ela sugeriu, dirigindo-se ao pequeno bar no canto da sala. Ao que brindaríamos? Perguntei, seguindo-a. Ela pensou por um momento, enchendo 2 taças com nosso vinho favorito, um tinto brasileiro da Serra Gaúcha, que comprávamos diretamente do produtor familiar que conhecemos em uma viagem anos atrás. A autenticidade, ela disse finalmente, erguendo sua taça, e a nunca permitir que os julgamentos dos outros definam quem somos. Toquei minha taça na dela, o suave tilintar do cristal ecoando em nosso apartamento silencioso. A autenticidade, repeti. Percebi então algo importante. Respeito não. É exigido, é conquistado. Mas às vezes as pessoas precisam ser lembradas de quem você é. Não com palavras, mas com confiança tranquila. E esta noite, eu havia feito exatamente isso.